Louvado seja o nome do Senhor. Canta comigo assim, ó. Se as águas tomar na vida,
Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão nos acompanhando. Irmã Aline está por aí? Dá um paz do Senhor aí que eu quero ver. Pai, no nome de Jesus, apresentamos adoração, louvor neste momento. Apresentamos, Senhor, diante do trono da graça, glorificando o Teu nome, exaltando o Seu nome neste momento precioso, louvor e adoração. E assim como este louvor diz, para segurar em Tuas mãos, Senhor, e seguir, porque o Senhor vai sustentar. Assim nós continuamos, Senhor, nessa jornada que não é fácil. Mas queremos neste momento entregar diante do Senhor, ó Pai, glorificar o Teu nome. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Paz aí a todos os irmãos, Rosângela, Valdir, Rosiane, a irmã Betinha, a Aline, tem mais, eu acredito que tem mais gente por aí. Deus abençoe. A irmã Aline continua por aí? Dá um alô. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos estar trazendo hoje, irmãos, Mateus 12, para começar. Mateus 12, Mateus 12, 40. Acompanha comigo. É o primeiro versículo, tá? O título aqui, irmãos, da nossa ministração desta noite é Jesus nos 3 dias de túmulo. Jesus nos 3 dias do túmulo, tá? Então, o primeiro versículo é Mateus 12, 40. Está escrito assim, ó. Pois como Jesus esteve 3 dias e 3 noites, repetindo, falei errado aqui, obrigado, Murilo, ele está esperto aqui, corrigindo. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Só até aqui, tá? Logo nós seguimos. Então, se trata de Jesus também, tá? O próprio Jesus estava dizendo esta palavra. Então, vou orar sobre essa palavra. Logo nós seguimos. Pai, estamos diante da Tua palavra, pedindo pela Tua misericórdia mais uma vez. Vamos trazer aqui um estudo sobre aonde esteve Jesus esses 3 dias de túmulo. Que o Senhor venha trazer claro para nós, Pai, a explicação, que eu possa aprender, que a Tua igreja possa aprender também, e que venha do Teu trono da glória aos nossos corações. Seja para a edificação da Tua igreja em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar? Então, meus amados irmãos, nós estamos falando sobre os 3 dias que Jesus estava no túmulo. Foi quando ele morreu, né, foi crucificado, morreu, e José de Arimateia emprestou lá o túmulo e ele foi para lá, né?
Manda aí uma paz do Senhor aí para a irmã Beth, né, e sua família que está em São Sebastião. Deus abençoe a todos vocês aí, tá? Na paz do Senhor Jesus. E a todos os irmãos que nos acompanham também. A irmã Glória chegando aí, Deus abençoe. Glória, a Rosiane, a todos que estão aí nos acompanhando, tá? Creio que a irmã Jandira vai estar por aí também. A Alessandra, todos que já nos acompanham aí há um tempo, né? Deus abençoe. O irmão Valdir, todos que estão aí. Olha só, então agora, irmãos, nós vamos em 1 Pedro 3, 18 e 19. 1 Pedro 3, 18 e 19. Está escrito assim. Vamos lá. Então nós estamos falando sobre aonde Jesus passou os 3 dias, irmãos. Logicamente que são estudos teológicos, né? E existem algumas divisões de pensamentos de estudos, tá? Mas ninguém sabe qual que é a verdade correta, né? Porque só quando chegar lá que ele vai falar para nós. Então é 18, tá? 3:18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Olha só. Os quais... Não, só aqui. Aos espíritos em prisão, tá? Ele pregou aos espíritos em prisão. Agora Efésios, volta um pouquinho, Efésios. Vai voltar nessa achada. Efésios 4, 8. Então nós estamos falando de Jesus, tá, irmãos? Jesus, aonde ele esteve nos 3 dias aí que ele esteve aí no túmulo. Olha só, Efésios 4, de 8 a 10. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, senão, pegou aí? Achou? Pegou nada? Senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Pegaram? Então já. Ok, então são os 3 versículos que nos traz, irmãos, o tema para essa ministração, tá? Jesus nos 3 dias de túmulo. Aonde que ele foi? Nós lembramos que ele foi crucificado, depois ele morreu, tiraram Jesus, levaram para um túmulo, e depois de 3 dias ele ressuscitou, certo? Sexta, sábado, domingo. Mas nesses 3 dias, aonde que ele passou? Aonde que ele esteve? Onde que ele esteve? Então, segundo os estudiosos, os teólogos, que nós somos teólogos também, né? Então, segundo os estudiosos, irmãos, existem algumas linhas de pensamento, de estudo, de raciocínio, aonde ele esteve. A Bíblia aqui fala que ele esteve, levou o cativeiro, né? Esteve lá nas partes interior da terra, mais baixas da terra, falou aqui, né? Então, olha só, após a sua morte na cruz, o corpo de Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia, tá? Para muitos parecia que havia terminado, acabou ali. Os discípulos estavam tristes, o inimigo pensava ter vencido, mas Deus estava realizando uma obra poderosa naquele momento. Porque Jesus ia descer para pregar, a segunda palavra, né? Pregar para os que estavam cativos. Os 3 dias entre a crucificação e a ressurreição não foram dias de derrotas, mas de vitória, tá?
Segundo o que nós imaginamos, irmãos, Jesus ele foi, lembra que tem o Hades? O Hades, lembra que da passagem do rico e do Lázaro, vocês lembram? Que tinha um abismo entre os dois, havia um abismo entre os dois, de um lado era o seio de Abraão, onde estava lá o Lázaro, e o outro lado era o tormento, era o Hades, era onde estavam as pessoas que haviam morrido sem Deus, sem Cristo. Então ali são os que partiam sem Deus, sem salvação, e do outro lado, todos que partiram com Deus, antes de Jesus. Então o que nós pensamos, né, segundo a linha de estudo, que Jesus desceu lá para pegar a chave do inferno. Jesus desceu lá para recolher todos aqueles que estavam ali no seio de Abraão, e ficou 3 dias lá. Ele esteve lá com todos os que morreram, irmãos, antes, né? Todos do Antigo Testamento, porque não tinha o paraíso ainda. Lembra que Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje ainda estará comigo no paraíso. Então foi inaugurado o paraíso depois, naquele dia lá, na morte dele já foi para lá. Então ele foi lá para levar aqueles que estavam ali. Então tinha um abismo no meio, e de um lado o Hades, que é o inferno, né? E do outro lado era o seio de Abraão, que hoje todos que estavam lá foi levado para o paraíso, que é um lugar celestial, não está mais onde estavam, né? Então foi assim para que se cumprisse as profecias, tipo que nós lemos aqui em Mateus 12:40. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Olha só. Então lá já estava profetizando, lá o profeta Jonas já estava descrevendo. Jesus próprio aqui, aliás, Jesus próprio falou isso. São palavras do próprio Jesus, tá? Havia anunciado a sua morte e ressurreição várias vezes. Deus estava cumprindo a sua palavra, tá? Nenhuma promessa de Deus falha. Olha só. O silêncio do sábado, daquele sábado, não significava abandono, mas o cumprimento do plano divino. Então, mesmo quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando, tá? Ele está trabalhando na sua vida e na minha vida. Portanto, meus amados, nestes 3 dias, nós cremos que Jesus esteve para inaugurar tanto o paraíso, e o Hades ficou lá mesmo, que o Hades representa o inferno, e a Geena representa o lago de fogo, que vai ser depois do juízo, porque aquelas almas que estão ali, elas estão aguardando o juízo final. E as outras almas que subiram com Jesus, o paraíso, estão aguardando o tribunal de Cristo para a descida da Nova Jerusalém, né? Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, e por aí vai. Então, Jesus esteve inaugurando ali, Jesus esteve ali, levando aquele povo, né? E também, teologicamente, alguns estudiosos dizem que, simbolicamente, Jesus esteve pregando por meio de Noé, naquela época do dilúvio, né? Então, isso aí é uma das linhas de estudos também, que não foi literal, tá? Mas sim simbólico, que Jesus pregou lá na época, em Noé, tá? Para aquele povo que não quis aceitar, e todos ficaram, só 8 salvaram, tá? Tem essa teoria também. Então, lá em Efésios, né, que nós lemos, né, que Jesus, ele desceu no mundo espiritual. Após a sua morte, Jesus entrou no mundo espiritual. A dona Helena, Pai do Senhor, Pai do Senhor também, a Marisol, bendiciones, saludos desde Brasil, todo o povo de Venezuela, bendiciones. Então, após a sua morte, Jesus
entrou no mundo espiritual. Ele não ficou preso pela morte, mas foi proclamar a sua vitória lá embaixo. Demonstrou que a sua obra estava consumada. Lá em 1 Pedro 3, que nós lemos, fala que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. A morte não venceu Jesus. Jesus venceu a morte. Amém, gente? Então, Jesus derrotou Satanás e as forças do mal. Colossenses 2. Onde está Colossenses? Vamos lá. Colossenses 2, Charo, um pouquinho para frente aí, 15. Colossenses 2, 15, o que está escrito, gente? Até agora não achei, Murilo. Cadê? Ah, está aqui. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isso. É isso que está escrito então. Então, Jesus, ele despojou, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus disse está consumado lá, venceu o inferno. Tá? Então ele foi lá. Enquanto o mundo via a derrota no reino espiritual, acontecia um triunfo. Enquanto o mundo olhava para Jesus, Jesus não venceu, Jesus morreu na cruz. O mundo físico, né? No mundo espiritual havia uma grande vitória, porque o Filho de Deus havia levado todos os pecados de toda a humanidade e havia vencido o inferno, né? Então o pecado foi vencido, a condenação foi vencida, o poder da morte foi quebrado, tá? Jesus foi lá para quebrar o poder da morte. A cruz não foi uma derrota, foi a maior vitória da história, tá? Por aí nós ouvimos, Jesus fracassou na cruz. Ouvimos isso aí de um líder espiritual aí, tá? Mas não foi nada disso, ele venceu. Ele venceu na cruz do Calvário, tá? Ele venceu. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Olha só. O que é as chaves? O que significa chave no mundo espiritual? Significa autoridade. Então a morte não tem mais autoridade sobre Jesus, sobre nós. Não tem mais, porque Jesus é que tem autoridade sobre o inferno e sobre a morte, tá? Em Apocalipse 18, aliás, 1:18, vai falar: estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Palavras do próprio Senhor Jesus. Amém, gente? Então ele tomou as chaves da morte e do inferno. As chaves representam autoridade, tá? Então Jesus tem todo o poder e toda a autoridade, meus irmãos. Jesus venceu aquilo que o homem não podia vencer. O homem não podia vencer a morte, não podia ter vitória, tá? Agora a morte não tem a palavra final para quem está em Cristo. Quem está em Cristo não morre, tem vida eterna. O crente possui a esperança da ressurreição. Olha só, o crente possui a esperança da ressurreição. Jesus ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia. Então ele esteve fazendo todo o cumprimento das profecias, tá? Então foi inaugurado lá o paraíso. Antes era o seio de Abraão. Vocês estão lembrados, né, gente? Que eu estou falando, né? Havia um abismo entre o seio de Abraão e o Hades, onde estava lá o rico e onde estava Lázaro com Abraão. E logicamente todo o povo de Deus, né, que havia partido antes com Deus, e todo o povo que partiu sem Deus estava no inferno, estava no Hades, que depois vai ser a Geena, que é a segunda morte, que é o lago de fogo. Jesus ressuscitou gloriosamente ao terceiro dia. Lembra que as mulheres foram no túmulo e lá a pedra estava removida, a pedra do túmulo, então já não estava mais lá, né? Foi esses 3 dias aí
que houve tudo isso aqui, tá? A pedra foi removida, ele não está aqui, ressuscitou. Está em Lucas 24, 6. Está escrito assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio, a morte foi derrotada. E a ressurreição, irmãos, afirma para nós, né, que Jesus é o Filho de Deus, que o sacrifício foi aceito pelo Pai e que existe vida eterna para os salvos, tá? Existe vida eterna para os salvos. Eu vou trazer um pouquinho, deixa eu ver aqui um pouquinho mais sobre o... Olha só. Antes da ressurreição de Cristo, o mundo dos mortos, Hades em grego, e Sheol em hebraico, era visto como tendo duas partes, tá? É o Sheol, depois é o Geena. O seio de Abraão é o paraíso hoje, tá? O lugar de descanso e consolo para os justos. Então o seio de Abraão é o paraíso hoje, lugar de consolo e descanso para os justos. Foi para lá que o mendigo Lázaro foi levado, tá? Está em Lucas 16, 22. E os santos do Antigo Testamento, tá? Aguardavam ali, eles aguardavam ali, né, para a redenção. Então e do outro lado que eu falei do abismo, estava o lugar de tormento, onde estava o rico, na parábola lá de Lucas 16, separado do seio de Abraão por um grande abismo, tá? O que aconteceu após a morte de Jesus? Muitos estudiosos entendem que após a sua morte, Cristo desceu às regiões inferiores da terra, proclamou a vitória e libertou os justos que estavam no seio de Abraão. Levou os cativos para o paraíso, tá? Como que está lá em Efésios 4:8. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Por essa interpretação, Jesus abriu definitivamente o caminho para a presença do Pai. Ele abriu o caminho para a presença do Pai, a presença de Deus, tá? Então os salvos que estavam no seio de Abraão foram conduzidos para a glória celestial, paraíso, tá? E o paraíso passou a estar na presença de Deus, já não ficou mais lá embaixo, tá? Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5:8, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor, tá? Filipenses 1:23, partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E o inferno, segundo a interpretação mais comum, o lugar de tormento, ele continuou existindo, tá? Para os ímpios. O inferno continua existindo para os ímpios, tá? Ele funciona como um estado provisório de punição até o juízo final. Então o inferno está lá e o paraíso está lá, tá? Então o inferno vai passar para a Geena, né? O Hades vai passar para a Geena, que é o juízo final, depois do juízo final, que serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte, que está lá em Apocalipse 20, do 13 ao 15. Assim, muitos estudiosos, né, eles distinguem Hades, lugar temporário dos mortos, ímpios, né? E o lago de fogo é a Geena, que vai ser a condenação eterna depois do juízo final, tá? Hades e Geena. Hades é o que está agora, que é o inferno, e o Geena é o lago de fogo, que depois vai ser a segunda morte. E o paraíso é onde estão todos que morrem em Cristo Jesus. Bem explicado, né? Está bem explicadinho. Então, Jesus morreu e desceu às regiões inferiores, proclamou a vitória sobre a morte de Satanás, conduziu os justos que estavam no seio de Abraão para a presença de Deus, paraíso. O paraíso passou a estar junto do Senhor e os ímpios continuam aguardando o juízo final. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou triunfante, vencendo a morte para todo sempre. Entenderam? Finalizar agora aqui.
Então os 3 dias no túmulo não foram dias de fracasso, foram dias de vitória, tá? Enquanto os homens choravam, Jesus estava cumprindo as profecias, proclamando a sua vitória, derrotando Satanás, tomando as chaves da morte e preparando a ressurreição. Hoje o mesmo Cristo vive e reina para sempre. Talvez alguém esteja vivendo um sábado espiritual, aquele silêncio, né? Aquela tristeza. Um tempo de silêncio, dor e espera. Silêncio, dor e espera. Lembre-se, Deus também trabalha nos dias em que não vemos nada acontecer. Assim como Jesus saiu do túmulo ao 3º dia, Deus pode transformar a sua situação e trazer vida onde parece haver apenas morte. Tá? Então, segura nas mãos de Deus, Ele te sustenta. Tá? Era o que eu queria dizer para a irmã Aline, que Deus está no controle. Tá? Durante o louvor aqui, Deus estava falando comigo sobre ela, que para segurar nas mãos de Deus, segura, que Deus está sustentando, né, nessa situação, e não olhe para trás, continue firme, continue olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Isso serve para mim, serve para todos também, tá? Que Deus, Ele, mesmo estando num sábado espiritual, significa a tristeza que aconteceu logo após a morte de Jesus. Todo mundo estava com medo, todo mundo estava assustado, mas não foi a morte, não foi a derrota. Sim, foi uma grande vitória, um grande triunfo para todos que nele crê e que receberam a vida eterna. Tá bom? Então, continua firme, continua buscando a Deus, continue sempre olhando para Jesus, que Ele está cuidando, Ele está sustentando. Então, porque o túmulo está vazio, há esperança para todos os que creem em Jesus Cristo. Amém? Então receba aí no seu coração essa mensagem, mais um pouquinho de aprendizado para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos estar terminando aqui o nosso culto. Deus abençoe os nossos irmãos. A irmã Helena também está aí, Deus abençoe a irmã Helena, a família. Deus abençoe vocês aí também. A irmã Beth que está aí em São Sebastião, né? Deus abençoe vocês. Pai do Senhor Jesus. E a todos os irmãos, né, que estão nos acompanhando, Deus possa estar abençoando e falando a cada coração. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor sobre esta palavra, sobre este estudo, sobre este aprendizado, Senhor, a qual vem claro aos nossos corações o que vai acontecer, o que aconteceu, e como está o processo espiritual ao findar a labor desta terra aqui. Agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor traz paz no meio da guerra, que o Senhor é aquele que sustenta a cada um de nós quando nós o buscamos e entregamos em Tuas mãos e temos fé. E assim, meu Pai, cada um de nós que aqui estamos, nós precisamos de alguma coisa vindo do Senhor, mas o principal foi a salvação em Cristo Jesus. É o que mais importa nessa passagem nesta terra. E as outras coisas, Pai, que o Senhor possa estar acrescentando como lhe apraz. E assim, Senhor, obrigado por este estudo, obrigado pelo povo que está nos acompanhando, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, abraçando nesta noite, trazendo paz a cada coração, meu Pai. E assim agradecemos ao Senhor por mais um culto, por mais uma palavra, mais louvor e adoração. Obrigado, Senhor. E que o Senhor possa estar abençoando a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus irmãos. Deus abençoe, fiquem na paz. Tenham uma semana abençoada, uma semana de vitórias. E estaremos nos vendo aqui, se Deus quiser, no próximo culto, tá? Na terça-feira, com mais palavra, louvores e adoração. Deus abençoe, fiquem na paz. Tenham uma semana abençoada, no nome de Jesus. Fiquem na paz.